Boa noite. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, ó. Deus continua, fala para ele aí, no soberano trono. E nada mudou, assim como nada mudou lá em 2 Crônicas, capítulo 36. Bora para lá. Hoje nós vamos ver que o fim é o começo. Último capítulo do segundo livro dos Crônicas. Veremos como termina aqui este livro, o qual você verá que ele vai terminar com uma esperança, com um novo começo. Nos últimos estudos, nós falávamos sobre Josias, e era que aquele juízo não chegaria no tempo de Josias, porque Deus viu no coração de Josias um coração arrependido, um coração puro, justo, e por causa de Josias, o julgamento do Senhor não chegou a ajudar no tempo de Josias. Porém, Josias morreu. E o capítulo 36 começa com o rei que vem logo depois de Josias. E por isso o capítulo 36 é a decadência do reinado de Judá e o cumprimento dessa palavra, dessa profecia que o nosso Deus deixou para Josias e para todos aqueles que estavam no seu tempo. Vamos comigo então? Bora para o capítulo 36, versículos de 1 a 4, ele vai dizer assim: o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Será a última vez que você vai ler que o povo fez fulano de tal como seu rei. É a última vez que você vai ler aqui nesse capítulo. A partir de agora, todos os próximos reis, eles estão sendo colocados e tirados pelos imperadores que estão tomando o povo de Judá e estão governando a partir desse momento sobre todos aqueles povos, inclusive o povo de Judá. Pela última vez nós vamos ler e lemos aqui: e o povo colocou Joacás no trono. Quem era Joacás? Filho de Josias, o que naturalmente assumia o trono. Sempre o filho primogênito, ou se não fosse o primogênito, por questões de já ter morrido ou qualquer outra coisa, do mais velho ao mais moço, sempre respeitando o mais velho na sua cadeia ali de sucessão. Então, a gente consegue perceber que depois de Josias, já entra um tempo de turbulência. Já dá para ver isso só no tempo que esse rei reinou. Quanto tempo ele ficou no trono? 3 meses. Isso já mostra que o negócio não estava bom. 3 meses apenas ele reinou sobre Judá. E ele só ficou esse período no trono porque o rei do Egito, o Neco, o mesmo que lutou lá com Josias, que falou para ele não entrar na guerra com ele, lembra da semana passada? Esse mesmo rei, ele tirou esse camarada do trono, levou ele para o Egito e colocou outro em seu lugar. Quem é este outro? Este outro é irmão dele, filho também de Josias. Então continua na linhagem de Davi, não saiu da linhagem de Davi. Mas o rei do Egito foi quem tirou um rei de Judá e colocou outro no seu lugar. Ele não apenas colocou o outro em seu lugar, mas também impôs a Judá um tributo muito, muito pesado. Era um tributo que, conforme o texto lido, todo o povo de Judá tinha que pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Isso era muita coisa para aquele tempo. Era um tributo gigantesco que o povo de Judá tinha que pagar
ao Egito. Por quê? Porque nesse primeiro momento, o Egito é esse império que está dominando Judá, porque eles haviam derrotado Josias e agora também derrotado Joacás. Para por aqui. Joacás não fez nada que presta, nada de bom, nada para registrar que colocasse alguma estrelinha para ele. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Então a gente sai de Joacás e entra agora com o reinado do seu irmão, dos versículos 5 a 8. Vem comigo? Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, olha ele aí, chegou o homem, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, Jeoaquim foi aquele que sucedeu Joacás. Reinou um pouquinho mais, 11 anos. Começou em 609 a.C. e terminou em 598 a.C. Ele foi um rei que desagradou o Senhor, como descrito no texto que acabamos de ler. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora sai o Egito de cena e entra outro império, a Babilônia. A tão famosa Babilônia chegou. E agora ela chega, Nabucodonosor, arrebentando a boca do balão, vai conquistando tudo ao seu redor, inclusive Judá. Quando ele começa a chegar em Judá, ele já se impõe em Judá. Neco pediu tributos. Nabucodonosor não pediu, ele tomou. Ele foi lá no templo de Israel, o templo de Jerusalém, pegou todos os utensílios de tesouro que tinha lá e levou para a Babilônia. Ele simplesmente foi lá, meteu a mão e pegou tudo. Colocou em cadeia este rei, o rei Jeoaquim. Colocou ele em correntes de bronze, o travou e o levou para a Babilônia também cativo. Possivelmente, este rei foi levado cativo para a Babilônia no mesmo período que Daniel e os seus amigos. Porque o Daniel lá, o profeta Daniel, é desse período, que a gente vai estudar ainda, nós vamos chegar lá. Então, possivelmente ele foi junto, no mesma caravana para a Babilônia. O cronista faz questão de destacar que o rei Jeoaquim não fez nada que agradasse a Deus. Fez tudo o que era de errado, desagradou o Senhor. E Jeoaquim reinou por 11 anos sobre Judá. Já ainda não é aqueles 70 anos de cativeiro não, tá? Ainda é a Babilônia chegando. Ainda não estamos nos 70 anos de cativeiro. Estamos com a Babilônia chegando e tomando tudo. Está começando ainda a opressão. Então são 11 anos que acabaram em 598 a.C., foi quando o rei Jeoaquim morreu e deixou o trono. Quem assume o seu lugar? Um homem parecido com o seu nome, mas é outro, Joaquim. Joaquim é o próximo rei. Vem comigo versículo 9 e 10, porque agora ele vai passando cada rei rapidinho aí, porque nenhum destes reis tem muito o que acrescentar no quesito de coisas boas, tá? Por isso que o cronista ele vai passando rapidinho. Olha o versículo 9 e 10. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Esse reinou mais que o outro, 3 meses e 10 dias. Passou um pouquinho, né? Foi melhor um pouquinho que o outro, 10 dias a mais. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, ainda o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Quem constituiu Zedequias rei? Foi o povo? Não, Nabucodonosor. Ele chegou, pegou lá o Joaquim, falou o seguinte: você vai preso também para a Babilônia.
levou ele preso para a Babilônia, pegou o irmão dele lá, Zedequias, e falou assim: agora você que vai assumir o trono, você que vai reinar agora aí nesse lugar. Igualmente o que ele fez com o outro rei, Nabucodonosor vai lá no templo também e pega o resto dos tesouros que tem e leva para a Babilônia também. Perceba, queridos, que é uma repetição de coisas. Percebeu? Desde do rei Neco lá do Egito até Nabucodonosor, nós já estamos falando de 3 reis diferentes. Nos 3 reis aconteceu a mesma coisa. O império chegou, escravizou o rei, pegou os tesouros e levou para a terra deles. Nabucodonosor fez isso e levou os tesouros que ainda restavam no templo e levou tudo para a Babilônia. É assim que ele tomou lá e deixou aquele rei por apenas 3 meses e 10 dias. E por fim, então, entra o tal chamado Zedequias no seu lugar. Então vamos lá. Depois de Josias veio Joacás, 3 meses, Joaquim, 11 anos, Joaquim, 3 meses e 10 dias, e agora Zedequias. Estamos falando já do 4º rei depois de Josias. Lembra que eu te falei no início? Josias recebeu a profecia de que o povo iria ser julgado, mas não no tempo de Josias. Assim que ele morreu, as coisas, até chegar ao fim aqui que nós vamos chegar agora, que é quando a Babilônia toma Judá por completo e aí sim leva o povo inteiro para o cativeiro. Vamos ver o último rei de Judá, chamado Zedequias. Versículos de 11 a 14. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Chegamos ao último rei de Judá. Zedequias irá reinar até o ano de 586 a.C. 586 a.C. é o ano-chave que a gente reconhece, segundo a história, quando começou os 70 anos de cativeiro do povo lá na Babilônia. Zedequias foi um rei que fez tudo que desagrada a Deus, endureceu o seu coração, não foi fiel ao Senhor, não ouviu as palavras do profeta Jeremias, que é o mesmo Jeremias aqui que a gente tem nas Escrituras, tá? É o próprio, que a gente conhece bem. Jeremias também é desse período, é desse tempo. Então, tudo que ele está fazendo, tudo que ele fez foi endurecer o coração, não se humilhou, não ouviu o profeta Jeremias, não deu ouvido às exortações do Senhor, e por isso ele trouxe toda a ira de Deus para ele mesmo e para todo o povo. Não bastasse o rei Zedequias ser um péssimo rei e alguém que fazia o que desagradava a Deus, os próprios sacerdotes, os próprios levitas, os chefes lá daquilo que deveria ser os mais santos, eles também estavam andando de uma maneira que desagradava a Deus, de tal maneira a trazer maldição para o templo e para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, não era apenas o rei que estava fazendo o que desagrada a Deus, mas todo o povo. Lembra da decadência? Olha só como é que está acontecendo. Chegamos ao fundo do poço, porque agora o povo que se chamava povo de Deus está adorando a outros deuses, servindo a outros deuses, está profanando o templo do Senhor, está negando a palavra do Senhor, não está ouvindo o profeta, inclusive querendo matar os profetas. Eles estavam fazendo tudo errado. Zedequias fez o que era mal, não se humilhou, não deu ouvidos à palavra do Senhor. Querido, presta atenção.
quando qualquer pessoa endurece o coração, não se humilha e não ouve a palavra de Deus, ela trouxe para si mesma o julgamento e a ira do Senhor. Uma vez eu me lembro que fui a um velório, cheguei lá, era o velório de uma pessoa que não era da igreja, né, mas era uma pessoa que tinha algum relacionamento com a igreja. Fui lá prestar condolências, fui lá prestar meus sentimentos, estive lá com toda a família, cumprimentei as pessoas e fui falar com um desses familiares, que era um jovem, e eu falei assim com ele, como de prática, né? Olha, que Deus conforte e console o seu coração, que Deus te abençoe. A resposta dele para mim foi: eu dispenso a bênção. Eu não quero a bênção do seu Deus. Na minha cara. Exatamente essas palavras. Eu me lembro como se fosse hoje. Me retirei, não falei mais com ele, não me cabia mais falar nada com ele, porque ele, né, da maneira como ele fez, falei, tá bom. Pessoas assim, que inclusive depois eu descobri que ele se intitulava ateu. Ou seja, alguém que está de coração petrificado, que não se humilha, não ouve a palavra de Deus, mesmo não sendo do povo de Deus, mas quantos outros ouvem e falam amém, obrigado. Quando você faz isso, você está trazendo para si a ira do Senhor e esperando que todo o julgamento dele chegue à sua casa. E é isso que aconteceu. E o que aconteceu? Vem comigo. Olha os versículos 15 e 16. Antes, para você entender como que Deus, antes de julgar, antes de trazer juízo, Ele é misericordioso. Olha o versículo 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, sempre, de novo, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, ou seja, dos seus profetas, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada, ou seja, do seu templo, o templo de Jerusalém. Mas eles quem? O povo de Deus, os judeus, zombaram dos mensageiros, dos profetas de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Veja, querido, que Deus teve misericórdia do seu povo, compaixão. Primeiro ele falou por intermédio dos seus profetas, em vez de destruir imediatamente Israel, porque veja, desde que Josias saiu do trono, nós temos um rei que reinou 3 meses, 11 anos, 3 meses, 11 anos. Nós estamos falando de pelo menos 22 anos de espera até que chegasse o cativeiro. Por 22 anos ainda depois de Josias, Deus estava falando através dos seus profetas em compaixão e misericórdia do seu povo. Mas o texto diz claramente que eles zombavam dos profetas, debochavam na palavra do Senhor e não abriram o seu coração. O cronista deixa claro, queridos, que não é, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, Deus foi tão mal, Deus foi tão cruel. Quantas vezes já ouvi isso? Não, queridos, Deus não foi mal nem cruel, Deus foi justo. Justo. Só que a gente tem dificuldade com essa palavra, justiça. Deus foi justo, e antes de aplicar a sua justiça, Ele foi compassivo, e digo mais, Deus está sendo compassivo com o mundo hoje, mas vai chegar uma hora que a sua ira será derramada nessa terra, e aí virá a volta do Senhor Jesus, queridos. Mas o Senhor, primeiro, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, mesmo assim o povo dEle agiu como os gentios, e porque ele agiu como os gentios, o resultado, como eu já disse várias e várias vezes para vocês aqui, o nosso Deus é um Deus de coerência. Se o seu povo, o povo dele, estava agindo como gentios, como um povo incrédulo, como um povo pagão, então o mesmo resultado do povo pagão tinha que ser para o seu povo. Se eles queriam viver como os pagãos, então juízo para cima deles, como foi juízo para cima dos pagãos. Simples. Simples.
e direto. Deus se tornou tão irado que nenhuma anulação, amortização ou adiamento foi possível. O juízo divino sobreveio ao seu povo. Vamos ver? Agora sim, estamos em 586 a.C., começando o cativeiro da Babilônia. 17 a 21. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Esse é o relato do cativeiro da Babilônia, que começou em 586 a.C. O cronista cita 4 maneiras específicas pelas quais Deus puniu Israel através de Nabucodonosor. Primeiro, Nabucodonosor se engajou em muita matança. Olhamos para o texto. O texto diz que ele matou os seus jovens à espada na casa do santuário. Presta atenção, exatamente isso que você ouviu. Eles foram mortos no templo do Senhor. Por que isso, pastor? Porque possivelmente esses jovens guerreiros eram os levitas, que eram responsáveis da segurança do templo, e tentaram defender o templo do Senhor dos babilônios. Só que a Babilônia chegou e matou todos eles. Não apenas os levitas que protegiam o templo, mas o texto diz que eles mataram os jovens, as mulheres, as crianças, os homens, os velhos, tudo. Um verdadeiro banho de sangue aconteceu naquele dia. Segunda coisa, Nabucodonosor, desfalcou Jerusalém das suas riquezas, dos seus tesouros. Diz o texto que ele levou os tesouros da casa do Senhor, do rei, dos príncipes, dos palácios, tudo quanto de tesouro que pudesse ter, ele levou para a Babilônia. Então, além de matar o povo, ele levou os seus tesouros. Em terceiro lugar, o cronista diz também que eles derrubaram os edifícios principais de Judá. O que eles fizeram, irmãos? Eles jogaram no chão o templo de Jerusalém, o templo de Salomão foi destruído naquela época. Veio ao chão. A muralha de Jerusalém, ou seja, os muros que protegiam a cidade, foram ao chão. Eles derrubaram tudo, quebraram tudo. Não apenas isso, mas quebraram os palácios, qualquer tipo de casas maiores dos reis, dos príncipes. Ele derrubou tudo. Por quê? Porque isso envergonhava uma nação. Quando uma nação era tomada por um império, a maior vergonha era ver os seus palácios e os seus templos no chão. E Nabucodonosor os envergonhou. E por fim, em último lugar, diz o texto, que até aqueles que escaparam da espada, estes foram levados para a Babilônia como escravos. Aqui há um certo teor positivo e negativo ao mesmo tempo. Negativo porque foram poucos os que escaparam. Positivo porque ainda bem que escaparam alguns. E os que escaparam foram levados para a Babilônia. Muitos se venderam, se misturaram e se trocaram no meio da Babilônia. Casaram-se com outras mulheres. Nós vamos ver isso depois mais para frente. Daqui a pouco a gente vai começar lendo Esdras. Mas alguns não, alguns mantiveram-se fiéis ao Senhor. Daniel, por exemplo. A Babilônia chegou e tomou todo Judá, porque aquele juízo lá da profecia de Josias estava acontecendo agora, 22 anos depois da sua morte. Não sei se você percebeu uma coisa, no finalzinho desses versículos que eu acabei de ler, o texto fala, vou ler de novo.
Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que isso quer dizer, pastor? Como assim, sábados? Terra tem sábados. Sabe o que acontece aqui? Lá na lei mosaica, lá atrás, quando Deus deu a lei para o povo, Ele instituiu que a cada 7 anos, no 7º ano, não se podia plantar, não se podia fazer trabalho na terra, a terra tinha que descansar. Isso era para descansar a terra e ao mesmo tempo para mostrar a dependência a Deus. Porque você ficar 1 ano sem trabalhar e dependendo só do Senhor, é você dizer, Senhor, nós estamos confiando em Ti. Acabamos de falar sobre o dízimo e oferta aqui, né? É exatamente isso. É quando você tira o seu dízimo, você entrega a sua e fala assim, eu sei que o Senhor vai suprir. Aquele povo, sabe o que eles faziam? Desde que essa lei foi colocada até a Babilônia, em nenhum 7º ano sequer, eles separaram o ano e não produziram nada. Mas eles vinham produzindo todos os anos. Eles não respeitaram a lei do sábado da terra, que era o 7º ano. A cada 7 anos, eles paravam 1 ano. E aí o que diz o texto? Que Deus então deu o descanso para a terra. Já que eles não deram, a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Então, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, por 70 anos, ou seja, 70 sábados, porque 1 ano, né, seria o descanso, a terra teve de descanso. Isso cumpria o quê? Todos os anos que não tinham sido respeitados até aqui, Deus pegou, juntou tudo e falou assim, então tá, então agora eu faço se cumprir, porque vocês não quiseram cumprir a cada 7, eu faço cumprir tudo de uma vez então. 70 anos de descanso para a terra. E eles só voltaram para a terra depois que se cumpriu esses 70 anos de descanso da terra dos judeus. Está comigo, irmão? O texto termina. E o versículo 22 e 23 vai terminar assim, o capítulo 36 e o fechamento então, do livro para a gente terminar hoje. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Olha que interessante como é que o autor dos Crônicas termina o livro. Lembra que, para a gente fechar, hein? O cronista escreveu esse livro dos Crônicas para quem? Para os judeus que saíram, que vieram depois da Babilônia. Quando ele escreve, ele fecha mostrando o seguinte, ó, chegou a Babilônia. Só que ele não descreve nenhum dos 70 anos da Babilônia, ele já vai lá para o final. Ele já chega em Ciro. Depois que ele fala que o povo foi levado para a Babilônia, ele passa 70 anos, não escreve nada sobre esses 70 anos, e fecha o livro dizendo o seguinte: quando passou os 70 anos, Deus levantou um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, eles tomaram a Babilônia, eles conquistaram a Babilônia, e ao conquistar a Babilônia, eles chamaram os judeus e falaram o seguinte: estão liberados, podem ir embora para casa. Por quê? Porque o livro precisava terminar com uma palavra de esperança. Porque o fim é o começo. Eles fecham na Babilônia? Não. A Babilônia é só parte do propósito de Deus. Porque depois disso veio o recomeço, através de Ciro e de tudo aquilo que ele veio fazer. Amém? Fechando aqui, 5 lições que ficaram destacadas então aqui para a gente. Ó, só vou citá-las, tá? Primeira coisa, Deus continuava soberano no seu trono. Deus continua no trono soberano, queridos. Presta atenção. Chegou Nabucodonosor lá e o rei do Egito, e eles colocaram os novos reis de Judá, não foi eles que colocaram? Mas você percebeu que todos os reis que eles colocaram estavam na linhagem de Davi.
Por quê? Porque Deus continuava no seu trono. Por mais que eles achavam que eles estavam colocando o rei, quem estava colocando era Deus, através da vida deles. Porque o Senhor usa quem Ele quer, assim como Ele usou Ciro para libertar o povo depois. Deus continua no seu alto e sublime trono. Amém? Segundo, Deus sempre dará inúmeras chances para arrependimento. O que a gente leu? Mandou profeta, e mais profetas, e a palavra, e deu tempo, e o povo não se arrependeu. Deus sempre, sempre, sempre nos dará mais e mais e mais chances para a gente se arrepender. Mas tem a terceira lição, que é essa seguinte: a misericórdia do Senhor tem prazo limitado. A sua ira, um dia será derramada. Presta atenção, eu não estou dizendo que a misericórdia do Senhor é limitada. Não ouça isso. A misericórdia do Senhor é plena, mas o prazo dela é limitado. Tem uma hora que ele fala assim, ó, não dá mais, a misericórdia vem até aqui. Você chegou aqui, você não mudou, agora que vem para você a ira. É como se fosse não, é isso. É a recompensa por uma escolha que a gente faz, diante da misericórdia que Ele dá. Então, Ele sempre vai dar tempo de se arrepender, mas uma hora esse tempo vai acabar, uma hora Jesus vai voltar. E aí acabou o prazo, acabou, não tem mais. Depois que Jesus voltar, depois que você morrer, acabou, meu irmão. Não tem essa de, e agora, Senhor? Acabou. O prazo é aqui, segura a onda, o prazo é aqui. A qualquer momento isso pode acontecer. 4, Deus sempre cumprirá com a sua palavra, querendo você ou não. Eles não vamos dar descanso para a terra, não. A terra não precisa descansar, não. Mas Deus falou que tinha que descansar. Vocês não vão fazer, não? Então tá, deixa que eu faço. Vou fazer do meu jeito. Querido, presta atenção, Deus sempre vai cumprir a sua palavra, quer você ou não, meu irmão. Ele é Deus, soberano, eterno. Ele vai fazer, quer você quer ou não quer, Ele vai fazer. Está entendendo? E para a gente fechar, última lição que eu vejo aqui nesse texto. Ainda não é o fim, ainda há esperança. Não termina na Babilônia. Crônicas não termina na Babilônia. Crônicas termina na volta da Babilônia. Porque ainda há esperança para aquele que crê no Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Faz sentido? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos fechar esse momento. Pai querido, obrigado por todo esse ensino. Obrigado por todo esse entendimento da Tua palavra. Por poder ler, ó Deus, a Tua palavra e entendê-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, nos dado chances e mais chances de arrependimento e de mudança. E, ó Deus, nessa noite eu quero Te agradecer por isso. Continue, Deus, a falar aos nossos corações. E, ó Deus, que estejamos prontos para o momento que o Senhor virá para cumprir a Sua palavra. Porque o Senhor disse que Jesus voltará, e Ele vai voltar. E o Senhor vai cumprir a Sua palavra, porque o Senhor não mente, e o Senhor é fiel. Então, Deus, prepara-nos para isso, que estejamos prontos para a Tua volta, prontos para o cumprimento da Sua palavra e da Sua promessa. É o que nós pedimos nessa noite, que haja esperança em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem começamos em Esdras. Já vamos começar depois da Babilônia. Depois nós vamos voltar para a Babilônia quando chegar lá em Daniel, Jeremias, Isaías. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Deus abençoe sua vida.